de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar mais uma super aula para vocês. Agora uma legislação extravagante, uma legislação específica, a Lei 7.716 de 1989. Meus amigos, minhas amigas, o que eu tenho que falar dessa lei? Eu tenho que falar o seguinte, vocês têm que torcer para que essa lei caia na sua prova. Por quê? Porque é muito fácil. É uma lei aí sem muitas complexidades, uma lei curta. E detalhe, uma lei que trata de um assunto muito importante, um assunto atual, um assunto que está constantemente na mídia. E vocês sabem que o examinador adora novidade, adora aquilo que está na mídia, aquilo que está sendo falado, discutido, porque isso ele pode... ele quer selecionar candidatos que estejam conectados com a atualidade. Bacana? Então vamos lá para essa lei, a Lei 7.716 de 89, é a lei que trata sobre os crimes resultantes de preconceitos de raça e cor. Ok? Vamos lá. Lei, uma lei curta, uma lei com 22 artigos, uma lei aí que eu tenho absoluta certeza, se você assistir essa videoaula até o final, nós vamos desenvolver alguns exercícios importantes. Eu tenho certeza que na hora da prova você vai lembrar do professor Luiz, e você tem tudo para acertar as questões de prova. Então, ok, vamos lá, né? Aqui a lei, né? Sempre buscando na fonte lá no site do Planalto, né? planalto.gov, e tem lá a lei. Então, toda lei, como vocês sabem, você tem aqui sempre uma ementa, né? Essa ementa vai ser o quê? Vai ser o que é o assunto que será tratado pela lei. Então, a lei, essa lei 7.716, atenção, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Né? Tá aí. Professor, bacana, tá a lei. Antes de a gente entrar no artigo 1º, artigo 2º, 3º e assim por diante da lei, eu acho importante a gente ter uma visão da Constituição. Ou seja, o que a Constituição trata sobre preconceito de raça e cor? Digo para vocês que a Constituição trata de assuntos muito importantes. E se você souber, tá, esses assuntos da Constituição já vai ajudar muito na interpretação da lei. Ok? Então vamos lá. Diretamente na Constituição. O que diz sobre preconceito de raça e cor na nossa Constituição? O professor fez uma pesquisa na Constituição, né? E eu encontrei dois momentos importantes sobre o assunto. Primeiro, está lá no artigo 3º da Constituição, os artigos 1º até o artigo 4º da Constituição são os fundamentos da Constituição, né? E no artigo 3º trata o seguinte, preste atenção, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São 4 objetivos fundamentais. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ok. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, finalmente, o 4º item, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, gente, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 2 pontos. Promover o bem de todos, sem preconceitos, olha só, sem preconceitos, de raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, a lei, né, que nós estamos estudando, 7.716 de 89, vai tratar sobre esses itens, preconceitos de raça, cor, né? Raça e cor, a Lei 7.716, ou seja, tem origem na Constituição. Professor, só isso? Não, tem mais, né? Tem mais. Agora, nós vamos para a Constituição, lá no artigo 5º, né? O professor gosta de fazer esses reforços pedagógicos, porque fixa mais, né? Vamos lá no artigo 5º, lá no nosso inciso 57, né? Artigo 5º, inciso 57, diz o seguinte, artigo 62, artigo 5º, tá? Inciso 62 da Constituição. Preste atenção. A prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tá aí, né? Ou seja,
O artigo 5º, inciso 62, traz 3 informações importantes e 3 informações que costumam ser cobradas em concurso público. Tá? Uma dica para você, uma dica, uma sugestão para a galera. Tá? Professor, eu estudei a lei, professor, e a lei lá caiu na prova o seguinte, professor, só condutas, né? Impedir acesso a restaurante, impedir acesso lá a eventos esportivos, né? A hotéis, hospedagens. Eu não lembrava, professor. Eu não lembrava as penas de 1 a 3 anos, de 3 a 5 anos, de 2 a 4 anos. Não lembrava, professor. Mas eu lembrava o seguinte. Olha só, atenção, vem comigo. As penas dos crimes resultantes de racismo, tá certo? De racismo, elas são, olha só, gente, são sujeitas à reclusão. Né? Mas eu consegui acertar, professor, a questão, porque a questão falava o seguinte, aquilo que não era, tá? A conduta que não era prevista na Lei 7.716. E lá tinha uma alternativa chamada de detenção. Logo, eu digo para vocês o seguinte, a detenção não cabe, reclusão. Somente com essa informação aqui, se você conseguir memorizar que o racismo, que o racismo, todas as penas previstas na Lei 7.716 de 89, tá certo? Reclusão, não detenção. Professor, agora eu entendi por que a Lei 7.716 não trouxe nenhuma pena de detenção. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, tá, que está no topo da nossa hierarquia das leis, diz que tem que ser reclusão. Dica para você, onde houver alguma questão que está escrito detenção, essa questão já está errada e você já elimina algumas hipóteses, ok? Vamos lá. Então, essa primeira informação importante, vocês têm que fixar isso, reclusão aí vai ser, as penas vão ser previstas de reclusão, não detenção. Outra coisa importante, inafiançável, né? Professor, inafiançável significa o quê? Não sujeito à fiança. Professor, eu quero um exemplo simples de fiança. Tudo bem, vou passar para vocês aí um exemplo bastante simplório, um exemplo aí que costuma ocorrer no dia a dia. O cara foi pego aí numa blitz aí da polícia juntamente com o Detran. E o cara assoprou lá o canudinho e foi constatado lá que ele estava alcoolizado, estava com os índices acima do permitido pela legislação. Ele foi conduzido até a delegacia de justiça, né? E o delegado olha para o cara, tal, avalia a situação, e o delegado impõe uma fiança de R$3.000. O cara foi lá, pagou a fiança de 3 contos, e ele vai responder em liberdade o inquérito policial. Ou seja, neste caso, o crime era fiançável. Agora, atenção, os crimes contra o racismo, o crime de racismo, não pode ser fiançável, por isso que é inafiançável. Detalhe, olha o instrumento jurídico, Constituição Federal de 1988. Outra informação importante sobre os crimes, que isso vai se aplicar em toda a lei, 7.716, que trata desses crimes. Aqui comigo, imprescritível, não está sujeito à prescrição. Professor, significa dizer que eu cometi um crime de racismo lá atrás, né? 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás, eu já tinha esquecido, tá? E o que acontece? Você está se respondendo agora. Pode, por quê? Porque não está sujeito à prescrição, é imprescritível. Ou seja, o artigo 62, você tem que ter ele em mente que esse aqui pode ser um assunto que pode ser cobrado tanto lá na sua prova de constitucional, também aqui na legislação extravagante, na legislação específica. Primeira coisa, a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Bacana, fechou. Outra informação importante que eu tenho que passar para a galera antes de nós entrarmos aí em todos os artigos da Lei 7.716. Comigo aqui, atenção, crime de racismo não é crime hediondo, nem por equiparação, tá certo? Não é crime hediondo. Já vi algumas questões de concurso afirmando que o crime de racismo é crime hediondo. Não é e nem por equiparação, tá certo? Apesar que existe um movimento legislativo aí, um movimento da sociedade,
que está tentando aí E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique lá.